pequena história da minha longa história, a vida de Dom Lefebvre contada por ele mesmo. Primeira nomeação, vigário. Já tinha, portanto, recebido minha nomeação, o cura estava divertido. Ele tinha um vigário. Procurei-o para dizer: "Bem, estou aqui, o que fareis comigo?" Era o segundo vigário, e ele fez uma pequena reflexão, muito divertida. Disse-me como que amavelmente, um tanto queixoso, mas enfim desembuchou: "Oh, vós sabeis que eu não pedi um segundo vigário. Não tinha necessidade. Pensava que não tinha necessidade de mais que um só." "Está bem," ele disse. "Para uma paróquia como a nossa, não vejo necessidade de se ter um segundo vigário." E eu respondi: "Se tentará trabalhar da mesma maneira." Ele replicou: "Mas sois bem-vindo. Certamente estais em casa. Recebereis um quarto." Ele tinha 2 sobrinhas que se ocupavam da arrumação, da cozinha, das roupas e etc. Eram pessoas de valor, tudo bem quanto a elas. E depois, eu já conhecia o vigário que foi um antigo aluno do Sagrado Coração de Tourcoing. Ademais, já tinha alguns conhecidos por lá, mas, evidentemente, não conhecia toda a paróquia nem todas as pessoas. Para mim era novidade. Desejei que fosse encarregado do ministério dessas visitas a essas pessoas. Oh, havia pessoas de toda a espécie, por certo. A paróquia estava dividida em quarteirões. Tal quarteirão era do cura, tal quarteirão era do primeiro vigário, tal quarteirão do segundo vigário. Então, era preciso visitar essa gente toda. Geralmente, era-se bem recebido, gentilmente recebidos. Mas, algumas vezes, havia comunistas que nos fechavam a porta na cara. Então, ia-se à vizinha e se perguntava: "Quem é aquele bom homem? O que ele é? Por que foi desagradável comigo?" Então ela dizia: "Vós sabeis, é um comunista ferrenho, por isso não quis vos receber. Mas não é um homem mau. Vou tentar falar com ele, vou tentar arrumar as coisas, ele acabará vos recebendo." E, de fato, depois de uma segunda passagem, ele abria a porta. Tentava-se saber um pouco qual era a situação das pessoas, e muitas vezes, infelizmente, havia divorciados, outros que viviam juntos sem serem casados. As crianças não frequentavam o catecismo e etc. Enfim, era preciso levar toda essa gente para a paróquia. Não era sempre fácil, evidentemente. Colhia-se bons frutos, porque, no fundo, não eram maus, mas era necessário dar a eles ocasião de conhecer um pouco melhor a paróquia e os padres. Quando já tinha contato com os padres, estava tudo bem. Assim mesmo, em pessoa, não se podia regularizar todas as situações. E depois, havia a visita aos enfermos, visitas regulares que eram interessantes. E também as confissões, as prédicas, o catecismo, o patronato das crianças, os jovens, tanta coisa, não faltava trabalho. E o contato com uma população simples, uma população operária, não era gente culta, mas digna, eram simpáticos. Então a providência não quis que eu ficasse lá. Pouco depois religioso, missionário. Eu continuo a história. Estava então como vigário nessa paróquia do entorno de Lille, em Marais de Lome, com um cura e um primeiro vigário. Durante aquele ano que lá passei, em 1930 a 1931, recebi, naturalmente, certas seguidas do meu irmão, que já era missionário no Gabão.
Eram descrições do seu trabalho e do trabalho dos seus confrades. Eles estavam sobrecarregados. Não havia missionários suficientes. Por isso, ele insistia. Por que você não vem? Considere que há abundância de padres na diocese de Lille. É claro que essa fase correspondia um pouquinho àquela que me disse o cura quando acabara de chegar. Ele me disse: sabeis que eu vos recebo com agrado, certamente com prazer, mas não preciso de um segundo vigário. A despeito da insistência do meu irmão, não me sentia atraído pelas missões. Não sei porquê. Não fui feito para ser missionário lá longe. Isso não me atraía. Teria preferido, como lhes disse, ser cura ou vigário num vilarejo e conhecer todos, fazer-lhes o bem. Mas percorrer a selva, no meio dos indígenas, aprender novas línguas, enfim, num mundo completamente estranho, diferente do meu, tinha a impressão que tudo lá me excedia, não era para mim. De fato, eu não estava atraído, mas, à força de compreender os apelos do meu irmão, tive uma vocação missionária de razão. Pensei, desde que não sou absolutamente indispensável aqui, se verdadeiramente falta muito no mundo de lá, por que não? Por que não ir? Então, no fim do ano, escrevi ao cardeal Lienard, depois da congregação dos padres do Espírito Santo, dizendo-lhes que, se o cardeal me desse autorização para deixar a diocese, seria voluntária a congregação dos padres do Espírito Santo a fim de ser missionário. Então, o cardeal respondeu favoravelmente. Ele me disse: oh, sim, evidentemente lastimamos sempre ver partir um dos nossos padres, mas, enfim, se verdadeiramente vós credes poder ser útil nas missões, não podemos vos recusar este pedido. No noviciado. Os padres do Espírito Santo, certamente, ficaram contentes em receber um padre secular, mesmo porque não precisariam cuidar da sua formação. Foi seu aluno no seminário francês, é verdade, mas não me destinava a eles, mas para a diocese de Lille. Eles não tinham contribuído de maneira positiva para a minha formação. Contudo, certamente, eles ficaram contentes em me receber. Ingressei no noviciado de Orly, bem próximo ao atual aeroporto. Lá, os padres do Espírito Santo tinham uma propriedade para o noviciado. Éramos 3 padres, todos antigos alunos do seminário francês. Lá estava também o padre Laurent. Fomos amigos do seminário, se pensar que a providência nos conduziria um dia ao mesmo noviciado. De novo a providência. Lá reatamos uma amizade ainda mais profunda, já que nos tornamos, ambos, padres do Espírito Santo. Havia também o senhor Abel Wolff, que se tornou bispo em Madagascar, na diocese de Diogo Soares. Éramos, portanto, 3 padres e cerca de 80 noviços. Nenhum para a França. É uma enormidade. Quando se pensa em números como aqueles, pergunta-se se é possível agora que não há ninguém mais. O padre Faure era o mestre dos noviços e o padre Desnats, o confessor. Muitos bons padres, os do Espírito Santo. Passou-se um ano de noviciado, um ano frio. Meu Deus, meu Deus! É possível fazer os noviços sofrer como sofremos? Inacreditável. Não sei se foi um ano excepcionalmente frio, penso assim. Em todo caso, não tínhamos aquecimento nos nossos quartos, somente as salas de reuniões eram aquecidas e não dispunhamos neles de água encanada naquela época. Íamos buscar água nas bacias de uma torneira no fundo de um corredor. A água congelava na bacia.
De manhã era preciso quebrar o gelo para poder se levar um pouco. Empilhava-se 4, 5, 6 cobertas, o que fazia peso, não esquentava. Tinha-se frio sempre. Oh, é espantoso. Não sei como não morri de frio. E por cima, a praça, onde nos faziam ler o livro do padre Rodrigues, um jesuíta, em 4 volumes. A perfeição cristã. Devíamos ler Rodrigues, um após os outros, durante a aula ao ar livre. Fazia um frio terrível. Não se sentia os dedos que postavam o livro e ficava-se, um depois do outro, lendo. Ah, assim foi o noviciado. Profissão e primeira nomeação. Enfim, o noviciado acabou. Fiz profissão em 8 de setembro de 1932, festa da Natividade da Virgem Santíssima. E depois fui designado para o Gabão. Poderia ter sido designado a Loures, mas evidentemente, como foi meu irmão que me chamou, Dom Tarde, o bispo de Gabão, já tinha vindo me ver no noviciado e me tinha dito: vireis para nossa casa, vós sabeis. Eu disse: não sei de nada. Isso depende do superior geral. Sim, estou certo. Não se deve recusar de modo algum. Vosso irmão está lá, deveis seguir vosso irmão. Respondi: se o superior geral está de acordo, irei para vossa casa. Então ele prosseguiu: e depois, como fizestes vossos estudos em Roma, sereis professor no seminário. Oh, agora essa! Era a coisa que eu mais temia. Não era possível. Gostava muito da pastoral, gostava muito do ministério, sentia-me feito para isso. Mas professor? Não. Professor do seminário? Não. Eu lhe disse: vós sabeis, não sou mais capaz que os outros. Não acrediteis que pelo fato de ter cursado em Roma, seria um melhor professor. Mas ele insistiu: ah, mas sim. Sim. No Gabão, professor e diretor. O superior geral designou-me então para o Gabão e eu viajei em outubro. Desde que naquele tempo não se dispunha de avião, embarquei num navio que gastou 15 dias para chegar ao Gabão. Dei adeus aos meus pais e parti em outubro de 1932. Não deveria ver mais minha mãe. Ela morreu em 1938. Não pude mais revê-la. Ainda me encontrava por lá. Fui designado para o seminário, cujo diretor era o padre Fauret. 2 anos mais tarde, quando ele tornou-se bispo de Luango, no Congo Médio, Tarde nomeou-me diretor. Tinha como adjunto o padre Berger, infelizmente já morto. Cuidei de todos esses jovens seminaristas, e isso não foi pouco trabalho, a fim de assegurar o funcionamento de todas as classes, pois, com uma quinzena dos maiores, tinha outra quinzena de pequenos seminaristas. Como tocar todas essas classes? A fim de diminuir a carga horária dos cursos, procedia-se por ciclos, ano a ano, para ter todos os seminaristas de uma vez. É dentre aqueles que se contam agora os bispos do Gabão. Lá estava Dom Dong, meu aluno que se tornou bispo de Oyen, no Gabão. Também Dom Felicien Maconaka, que agora é bispo de Francerville, nos enfins do Gabão. E mais, Dom Siriaque Obamba, bispo atualmente em Movila, que também foi meu aluno no Gabão. O arcebispo atual de Libreville, Dom Anguilé, ao contrário, não foi meu aluno.
Poucos padres que estão ainda vivos também foram meus alunos. Entre os pequenos seminaristas, alguns morreram, os vivos passaram muito, no entanto, a casa dos 65, 60, 70 anos. Alguns me conheceram bem, e foi isso que, graças a Deus, facilitou a implantação do padre Grosch no Gabão. É bem certo que se meu irmão e eu não tivéssemos sido missionários por lá, não se teria podido jamais implantá-lo. Os bispos teriam feito pressão de tal maneira que o governo nos teria impedido de fundar. Entretanto, foi difícil para esses bispos que foram meus alunos perseguir-me e moverem uma verdadeira guerra contra mim. Foi então uma graça particular do bom Deus, com certeza, que a fraternidade São Pio X pudesse se estabelecer no Gabão. Para mim, é uma grande consolação pensar que agora a chama se acende de novo, lá no Gabão, graças ao Abbé Grosch e aos abbés que estão com ele, que ressuscitam a tradição, aquilo que demos a estes bispos. Foi o que fiz por eles, é o que damos continuidade, é o que o Abbé Grosch continua a fazer. A doença, depois a missão de Dijolé. Passei assim 6 anos no seminário, 2 como professor e 4 anos como diretor. O trabalho era duro e o clima terrível. Muitos missionários que foram enviados a esses países morreram ao cabo de 2 ou 3 anos. Quando se ia ao cemitério, via-se as sepulturas dos nossos missionários. Mortos aos 26 anos, morto aos 27 anos, morto aos 28 anos. O clima era dificilmente suportável. Naqueles tempos, mal se podia defender contra os insetos e todas as doenças que havia. O impaludismo, a filariose, as amebíases, os vermes intestinais, a mosca tsetse, a mosca do sono, era espantoso. Havia também a biliose hemática, isto é, hemorragias internas causadas por mau funcionamento do fígado em razão dos alimentos e do calor. A biliose hemática era muito grave, mortal. Meu irmão sofreu muito ao cabo de 2 anos. E eu, no fim do 6º ano, praticamente à morte. Naquela época, não deveria, em princípio, voltar à França senão a cada 10 anos. Foi permitido que voltasse em 1939. Mas eu tinha deixado o seminário antes, em 1938, e durante 1 ano fui para a missão no interior. Lá encontrei mais satisfação, mas foi preciso aprender a língua. Fui muito feliz na missão de Dijolé, como vigário, como o Abbé Dong, o futuro Dom Dong. Nos demos bem, nos entendemos bem. Havia religiosas de Castres, da Congregação da Imaculada Conceição, que lá estavam como missionárias. Em todas as nossas missões, tínhamos sempre uma escola. Em Dijolé, tínhamos 80 meninos e 60 meninas. As irmãs se ocupavam com as meninas, todas internas, e nós, os padres, cuidávamos da escola dos meninos. Depois, fazíamos giros pela floresta com segurança. A Guerra de 1939. Mobilização. Voltei à Europa em 1939, no momento em que a guerra começava. A guerra surpreendeu-nos na Guiné Inglesa, em Freetown. O comandante advertiu-nos, o padre Viril e eu, que éramos 2 amigos de infância. Ele nos disse: "Creio que vai ser a guerra." E, com efeito, a guerra foi declarada. Naquele momento, voltamos ao porto de Freetown para camuflar o navio, para que ele não tivesse luzes e pudesse escapar dos submarinos que viessem torpedeá-lo. Voltávamos à Europa. Em Dakar, esperamos algum tempo e depois fomos conduzidos em comboio.
2 ou 3 navios de guerra acompanhavam 5 de seus passageiros para protegê-los, eventualmente, contra os ataques de submarinos. Já tinham afundado navios nas costas da Mauritânia, depois da declaração da guerra, navios de passageiros. Chegamos sem transtorno em Bordeaux, mas como estávamos em guerra, fomos mobilizados. Passado um mês, foi preciso que eu partisse de novo para a África como soldado. Tive apenas tempo de ver meus pais durante alguns dias e também meus irmãos e irmãs que estavam lá. Retorno à África, desmobilização. Precisei voltar a Bordeaux e embarcar novamente num navio, acompanhado ainda de navios militares até Dakar. Depois, o navio prosseguiu até Libreville. Lá fui desmobilizado. Missão em Donguila. Fui designado para Donguila numa missão na selva por Dom Tarde. E lá era como se a guerra não existisse, mas fui de novo mobilizado, enviado ao Chad e etc. Viagens inúteis. Fomos reunidos em seguida no Gabão. Sofremos muito porque ocorreu a invasão do Gabão pelas tropas do general de Gaulle, ajudado pelos ingleses, o que o trouxe ao Gabão, Bagnards e comunistas. Foi lamentável, isso deu um exemplo péssimo aos indígenas que viram os franceses lutar entre si. Sim, foi lamentável. Até mesmo Dom Tarde foi preso no navio mandado pelo general de Gaulle. Preso a bordo durante algum tempo. Foi preciso que fizesse tratativas para ser solto. Coisas inacreditáveis que, evidentemente, escandalizaram estes pobres pretos. Não foi um bom exemplo e não facilitou o nosso ministério. Outras missões, nova designação. Num dia, estava aprontando um giro numa pequena embarcação com algumas crianças. Um barquinho a motor para visitar os vilarejos, quando vi chegar uma canoa de muito longe. As crianças têm bons olhos, eu não a reconheci, mas elas me disseram: "Ah, padre, aquela não é uma canoa da missão, é uma canoa que vem da missão." E eu disse: "Da missão? Por quê? O que está havendo? O que eles vêm fazer? Há novidades?" "Ah, sim, é certo. É uma canoa da missão, é isso mesmo." E a canoa se dirigiu para perto de nós, acostou. "Meu padre, tenho uma carta urgente que chegou para o senhor." Estávamos em 1945, perto do fim da guerra, as comunicações foram novamente restabelecidas e era o famoso Padre Laurent, o Abbé Laurent, que esteve comigo no noviciado, que se tornara provincial da França e que pedia insistentemente a Dom Tarde que de boa vontade me dispensasse para que eu assumisse o cargo de superior do seminário de filosofia de Mortain. Oh, eu chorava. Ah, eu não queria mais voltar à Europa, minha mãe estava morta, meu pai num campo de concentração, meus irmãos e irmãs, esses estavam bem. Eu queria ficar no Gabão, definitivamente, sem jamais retornar à França. Oh, asseguro a vocês que aquilo foi para mim uma enorme, enorme provação. Eis que me vejo agora, obrigado a deixar o Gabão. Retorno à Europa. Então as etapas se sucederam. Foi a etapa do Gabão que terminou. 13 anos de missão no Gabão. Daqui para frente, uma pequena estada na Europa. Parti, portanto, do Gabão em 1945, no fim da guerra. Os primeiros aviões militares que vieram retomar o contato com as colônias retiraram nas primeiras viagens as pessoas mais velhas, adoentadas ou que tinham razões particulares para sair. As autoridades da congregação conseguiram embarcar-me num desses primeiros aviões que partiram de Libreville rumo à França. Agora gastava-se 6 ou 7 horas para alcançar o Gabão, mas daquela vez
Mesmo de avião, gastávamos 3 dias. A primeira etapa até Donala, a segunda até Kano, no norte da Nigéria, e a terceira etapa Argel, depois Argel-Paris. Os aviões não viajavam à noite e eram pequenos aviões que voavam muito lentamente. Eu parti com um dos meus confrades que estava um tanto doente e assim voltamos à França. Superior do Seminário de Mortain. Lá, evidentemente, recebi a designação para o superiorato do Escolasticado de Mortain. Escolasticado dos Padres do Espírito Santo. Mortain era uma edificação muito bonita, um tanto artística, uma velha abadia do século XI, parecida com a de Ruffec, menor, um pouco mais estreita, mas também bela, com bonitos transeptos, inteiramente reconstruída pelas belas artes. Era absolutamente magnífica, dotada de uma casa que tinha sido, noutros tempos, o pequeno seminário da diocese. Tinha sido desinfetada e, durante a guerra, serviu para recolher feridos e doentes. Depois foi gentilmente entregue à Congregação dos Padres do Espírito Santo para ser o Escolasticado de Filosofia. Comportava 110 alunos nos 2 anos de filosofia. 55 alunos por ano, o que era muito, magnífico naqueles tempos. Gostaríamos muito de ter o mesmo. Havia, certamente, um corpo de professores de filosofia e de todas as matérias anexas. Eu próprio dirigia e dava, à noite, conferências espirituais. Dessas conferências, saíram livretos que mandei reproduzir. Passei 2 anos lá, muito diferentes daqueles do Gabão, sem dúvida, porém entre jovens, bons jovens, que saíram do noviciado, que estavam, em consequência, cheios do zelo do noviciado, preparando-se para seguir para o escolasticado de teologia, que se encontrava em Cheville-Laure, bem próximo a Paris.